delimitação da fonte facilita demais. Você ter o recorte bom do projeto facilita demais, cara. Concordo. Pra quem achou que eu tô aqui pra treta e coisa e tal, já cheguei concordando. É isso aí. E aí foi nesse esquema. Mas eu fui muito Foucaultiano. Pra tua alegria, a minha dissertação é tremendamente Foucaultiana. Esse pra tua alegria foi uma zoeira bem colocada. Porque é o Foucault que vai retomar muito o conceito de morte do homem do Nietzsche, né? E aí eu queria pegar na ideia de morte do homem mas super-homem e pensar eu super acho... Conceito este importantíssimo, mas enfim, não tô aqui pra isso. E a minha chave de leitura de Foucault, e assim, você sabe que eu sou o sujeito menos Foucaultiano do universo, né? Tá, o que isso significa, ser o sujeito menos Foucaultiano do universo? Eu queria entender, né? O que é ser menos... Como é que você é o sujeito menos Foucaultiano do universo? Você tá louco pra vigiar e punir, assim? Ou você não quer saber da história da loucura? Nem fale de loucura de sexualidade pro João, porque ele é muito pouco Foucaultiano. Ele é o menos Foucaultiano do universo, assim. Tô fazendo pra tirar onda. É pro algoritmo, gente. É só pro algoritmo. É que o Foucault... ele é o falso rebelde, assim, sabe? Eu vejo... É fiscal de rebelde, né? O Foucault muito mais como um cara que dentro do sistema trabalha os limites do sistema a favor daquilo que o sistema tá funcionando. Tá, loucura, ele tá basicamente criticando, enfim, faz toda uma história do que é a loucura, o que é a história da loucura, esmiuça, vai no âmago da coisa do que é a loucura pra criticar o sistema. A mesma coisa Vigiar e Punir. Vigiar e Punir, ele mostra como, né, a prisão serve pra diferenciar as ilegalidades dos pobres e dos ricos, pra passar pano mesmo pra ilegalidade das pessoas mais ricas e pra hiperencarcerar as pessoas mais pobres. Cria-se todo um sistema prisional que diz que tem o objetivo de ressocializar, etc, mas na verdade o objetivo é criar um poder disciplinar, é criar, e o Foucault tá expondo isso, né, e mesma coisa a história da sexualidade, você não fala de loucura hoje sem passar por Foucault, você não fala de punição, de carcerário, de criminologia sem passar por Foucault, você não fala do mundo sem usar o conceito de biopolítica, o próprio conceito de biopolítica vai ser depois retomado pelo Bembe como necropolítica e pelo Byung-Chul Han como psicopolítica, enfim. No entanto, Foucault, a vida inteira de Foucault era não monogâmico antes de virar modinha, o Foucault é homossexual, o Foucault influencia o feminismo, influencia o decolonialismo, influencia tudo aquilo que é antissistema, né? Na verdade, eu não consigo pensar num autor mais antissistema do que Foucault. Do que a visão que foi dada academicamente para o Foucault a posteriori, né? E isso vem muito mais dos Foucaultianos do que do Foucault, porque assim... E se fosse? Porque eu não concordo que isso valha para Foucault, mas isso, por exemplo, vale para Nietzsche, né? Nietzsche, sim, não é um rebelde, Nietzsche não dá nem pra falar, absurdo falar que Nietzsche seria de esquerda ou alguma coisa assim, mas existe sim o próprio Foucault, eu incluso, embora não tenha, né, nenhum prestígio nem nada, mas pessoas que retomam Nietzsche e têm uma visão progressista de Nietzsche, sendo que Nietzsche tem nada a ver com progressismo, tá? Assim, ele tem ferramentas que nos servem, né? E é isso. Existe certo senso comum de que isso é um problema, né? Se o cara ele tem um monte de ideia problemática, mas tem um monte de gente massa usando ele. Não, mas o cara... sabe como a gente tem um pensamento, não só filosófico, um pensamento acadêmico voltado pro grande autor, né? E daí toda a vida do autor está em jogo, né? E quem tá chegando de gaiato, né? O João Carvalho tem um vídeo em que ele chama Foucault de pedófilo, eu já fiz vídeo sobre esse vídeo. Então eu tô aproveitando a treta, né? Inclusive, na verdade, né, enquanto marxista, eu gosto do João Carvalho, não tô aqui pra polarizar nem nada, mas, né, é alguém que bate em Foucault, então, e fez isso uma vez de maneira desonesta, o resto aqui é ruído, tá? Vamos seguindo, não lembro o que eu tava falando. Para mim, o Foucault cria uma coisa muito análoga ao que o Hegel criou na academia alemã, na academia francesa e, por conseguinte, em boa parte da academia latino-americana, academia estadunidense, né, que ele cria o Foucaultianismo, entre aspas, de direita e de esquerda. Você tem um grupo de Foucaultianos que vão ser menos progressistas, e você tem um grupo de Foucaultianos que vão levar, inclusive, eu acho, o Foucault para lugares que o Foucault não chegou. Lembrei, inclusive, né, esse fetiche de autor. Tá, e daí? E se a gente chegar mais longe que Foucault, isso é ruim?
Isso é ruim. E primeiro, e segundo, né? Tá, beleza, tem, né? Na verdade, os Foucaultianos de direita são pessoas que não entenderam Foucault, né? Foucaultiano, claro, existem Foucaultianos mais centro-esquerda e mais esquerda radical, né? Eu me considero mais esquerda radical. Agora, ser de direita, na verdade só existe uma coisa, assim, relacionada a Foucault e direita, que é pessoas que leram somente o livro O Nascimento da Biopolítica, não foram sequer capazes de entender esse livro, O Nascimento da Biopolítica, e daí tentam fazer um Foucault neoliberal. Chega a ser patético. Beira o ridículo. Sabe, eu acho o Foucault muito falso rebelde nesse sentido. Em que sentido, abrindo um pouco mais, né, uma crítica da obra Foucaultiana? A obra Foucaultiana, para mim, é igual à obra ptolomaica. Sabe, Ptolomeu erigiu um universo lindo, maravilhoso, cheio de detalhes sobre uma premissa que não necessariamente está certa. O Foucault, para mim, é isso. É foda, né? Certo e errado. Que certo que ele tá falando? Na verdade, eu considero ele bastante rigoroso, né? Existe aí certo revisionismo, que normalmente é um pouco injusto, mas, né, ninguém tá aqui para dizer que Foucault é impecável. Agora, o teste do tempo tá mostrando que, olha, vamos voltar então à História da Loucura, Vigiar e Punir, as Histórias da Sexualidade, e vários cursos como Segurança, Território e População, em Defesa da Sociedade, o Nascimento da Biopolítica. O teste do tempo está dizendo que Foucault, na verdade, estava bastante certo no que ele está dizendo. Como ele está sendo genérico, eu vou ser genérico aqui também, mas eu queria que ele falasse onde é que Foucault está errado. Vamos ver. Eu não vou reagir o vídeo inteiro, tá, gente? Inclusive, quem está chegando agora no canal, né? Eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho, quem puder contribuir com o Apoia-se. E é isso aí, tá? Vamos seguir aqui. E teremos live muito em breve, tá? A princípio, terça-feira às 8 horas, que é o meu objetivo, mas se não for rolar, depois eu ponho o horário correto, mas vai ser quase certeza isso. Então, assim, o Foucault, quando ele faz a obra do Foucault como um todo, quando a gente pensa, não, né, o Foucault separado, mas pensa tudo com aquilo que o Foucault construiu, ela é muito bem construída, sabe? Assim, ela tem fundação, ela tem base, ela tem continuidade, as coisas funcionam dentro dela, elas operam em níveis diferentes dentro dela. Na verdade, nem tanto, assim, o Foucault, ele se perde em alguns momentos, ele começa a falar de arqueologia do saber, daí ele lança um livro chamado Arqueologia do Saber, para explicar mais ou menos o que ele estava tentando fazer nos outros 3 livros, que é a História da Loucura, o Nascimento da Clínica e As Palavras e as Coisas, e depois ele abandona o conceito de arqueologia e vai para o conceito de genealogia, que é muito parecido, mas não é a mesma coisa. Então, e o Foucault, volta e meia, ele relê os livros antigos sobre uma outra ótica. Enquanto ele está estudando, ele está elaborando esse pensamento, ele vai mudando muito, assim, então ele não é tão contínuo assim, dá para traçar uma continuidade, daí sim, somos nós traçando uma continuidade em Foucault, ele tem certa descontinuidade no pensamento dele. Só que quando eu, particularmente, aí eu como marxista também, né, porque aí tem um corte que é muito importante, o Foucault, por exemplo, na Arqueologia do Poder, eu acho que ele cria um espantalho para combatê-lo. O, entre aspas, marxismo que o Foucault vai estar combatendo ali. Aí eu concordo, inclusive boa parte da minha abordagem, né, de ser Foucaultiano e ser marxista ao mesmo tempo, é que o Foucault fala, tem algumas coisas legais que eu acho, umas críticas legais que ele faz ao marxismo, tá, não necessariamente a Marx, na verdade não a Marx, mas ao marxismo, tem críticas boas, mas em vários momentos ele faz sim um espantalho, né, o Foucault, ele tinha certo ranço de marxista, ele foi filiado ao Partido Comunista na década de 50, ele sofreu homofobia, quem diz isso é o Althusser, tá? Quem vai dizer que era amigo do Foucault, então o Foucault, ele vai ser amigo do Althusser o resto da vida, ele vai ser amigo de vários marxistas, ele vai ter, enfim, ele vai ter várias relações, assim, odiava um certo tipo de marxista, tá? A França, tá? Vamos dizer que a França só vai ficar tudo mais livre, né? Essa coisa de homossexualidade, etc., a partir do maio de 68, tá, gente? Então tinha aí toda uma casta intelectual que achava que a homossexualidade era um vício da burguesia, tá? Uma casta de intelectual marxista que achava que a homossexualidade era um vício da burguesia. E daí Foucault pegou ranço, ao meu ver, assim, com todo o direito dele, e com isso ele fez alguns espantalhos sobre o marxismo, tá? Ele fez sim, mas assim, ó,
sem querer falar mal da Arqueologia do Saber, é minha obra menos favorita, a obra que eu menos me interessa. Na verdade, eu negligenciei um pouco, assim, Nascimento da Clínica, As Palavras e as Coisas. Nas Palavras e as Coisas eu tenho um objetivo mais futuro de me adentrar bastante nela, porque me interessa, sabe? Mas a Arqueologia do Saber, de fato, não tá entre os momentos mais brilhantes de Foucault, embora também seja muito bom, tá? Não vai ter... Você não vai ver eu falando pra você não ler Foucault. E vai estar desmontando ali, o método do materialismo histórico ele vai estar desmontando ali. Não é o que é o método do materialismo histórico. Eu acho o Foucault um péssimo leitor de Marx, entende? Então, assim, mas aí é uma briga dentro de academia e tal. Mas você entendeu o que eu tô te falando aqui? Não, eu tô te falando, mas eu não concordo que é falso rebelde. Ele pode até, assim, a gente pode até ter discordâncias também de determinadas... Não, assim, o Foucault na vida pessoal dele, pelo amor de Deus, isso não, eu falo assim, também não interessa. Politicamente, mas eu falo assim, politicamente o Foucault foi um cara que ficou, o Foucault, o Bourdieu, são os caras que pisaram muito na bola nos movimentos populares, franceses e tal. Sim, sempre que tinha algo, né, maior, Foucault tava lá, o próprio Bourdieu, o próprio Sartre, né, a gente vê, assim, divergências, né, e daí a gente acha que todo mundo se odiava, e não é bem assim, tá? Se bem que o Foucault não gostava da Simone de Beauvoir, tá? Não sei muito porquê, mas ele não gostava dela. Mas ele tretava com Sartre e eles se adoravam, assim, sabe? Depois tem um momento, assim, lá pro final da vida, que o Daniel Defoe fala que ele teve vários encontros com Sartre e ele saía emocionado dos encontros, adorando, elogiando um monte. E tretaram antes, assim, sabe? Então, tem que ver isso também, tem que ver isso. Sim. Não só eles, né? O Adorno tava chamando a polícia para bater na gurizada, Sim. lembra? O Adorno chegou a ligar para a polícia para... O Adorno tem até vídeo no YouTube do Adorno dizendo assim: para mim o revoltante não é pelo que eles estão lutando, mas é o fato de eles escutarem música pop, que mostra que eles não conseguem se desvencilhar da cidade de consumo. Até faz sentido o que ele tá falando, mas assim, tu vê que tem um ranço naquele negócio. É intelectualismo, né? Ninguém foge disso também. Não vou aqui demonizar o Adorno, embora eles também não estejam demonizando, estão tirando sarro. E realmente eu não lembro direito, assim, eles estão comentando aí, eu já ouvi falar, né? Teve momento que o Adorno chamou a polícia mesmo para estudante, babá, que pegou bem mal, assim, não vou nem dizer meio mal, pegou bem mal para ele, mas enfim. Mas voltando pro Foucault, eu acho, assim, ó, vamos lá, pra gente achar um ponto de concordância, eu acho que o Foucault radical que muita gente pensa, eu acho que é um Foucault já deleuziano. Tá, concordo. Tá? Eu acho que o Deleuze ele foi muito bom pro Foucault. Tanto que eles conviveram por um tempo ali, né? Sim. Eu acho. Agora, se tu falar mal do Deleuze, eu vou fechar essa live. Aí não. Porque para mim o Deleuze eu acho que é. Assim, cara, o único comentário que eu ouvi do Deleuze que eu passo mal de rir, esse eu faço com você pela piada, cara. Que é: o Deleuze era um cara tão insuportável que o Guattari preferiu morrer. Sabe? Assim, Essa eu não tava sabendo, assim, eu não sou um grande leitor de Deleuze, acho o Deleuze bem prolixo, embora, né, as ideias mais, até de segunda mão, assim, né, já fiz um curso, qual foi o curso que eu fiz? Era da PUC, eu acho, com uma professora, assim, um curso online, assim, na verdade, eu comprei o curso e fiz, achei bem legal, tá, sobre Deleuze, então assim, mas segunda mão, assim, né, então tem ideias muito interessantes e o Foucault rasga uma baita de uma seda no prefácio do Anti-Édipo, né, o Foucault escreve o prefácio do Anti-Édipo, eles realmente foram amigos, depois eles se afastaram, tretaram um pouquinho, Foucault é bem treteiro, mas não era o único, né, entenda que o ambiente francês, intelectual francês, era muito competitivo, o ambiente intelectual, o ambiente acadêmico é competitivo, na França especialmente, né, nessa época de Foucault, acredito que até hoje, mas enfim, e no final da vida eles estavam querendo se refazer a amizade, o Foucault falava muito bem do Deleuze, como ele sentia saudade de ser amigo, e ele acabou falecendo antes de refazer essa amizade. Lembrando um pouquinho da história, tem essa coisa aí, só por curiosidade, porque vídeo descontraído também. Esse comentário eu acho maravilhoso, assim, que o Deleuze era tão chato de conviver que o Guattari preferiu a morte, sabe? Não, o Deleuze devia ser uma figura insuportável, como se dizia. Agora, o Deleuze, assim, ó, eu falando bem, sem qualquer... não é provocação, percepção, opinião própria. Eu tô curioso com essa do Deleuze insuportável. Não duvido, tá, gente? Não duvido, assim, eu não sou de botar mão intelectual, às vezes até a pessoa é boa e coisa e tal, mas insuportável é comum, assim. Para mim, assim, o grande filósofo do século XIX foi Nietzsche e o do século XX foi o Deleuze. Para mim, assim, o Deleuze é um... nós vamos discordar bastante no século XIX. Eu sei.
Eu já achei que Nietzsche vinha antes de Marx. Hoje eu acho que Marx vem, mas assim, é Marx, Engels e Nietzsche, século XIX, estão assim no coração. Mas eu discordo que Deleuze esteja na frente de Foucault, né? Na verdade, né, discordo para um caralho. Mas sem falar mal do Deleuze aí, porque é bem legal também. Você imagina, eu sei, eu tô ligado, né? tô ligado. Mas embora depois do Nietzsche eu considero Marx, então assim, eu só Não, beleza. troco o primeiro do segundo. Você troca a assim. ordem, né? Tranquilo. Mas assim, eu acho o Deleuze. Não é à toa que tu tá vendo uma série de movimentos do sul global. Tudo, às vezes até. Isso às vezes me incomoda um pouco no decolonialismo, que às vezes eu me sou um pouco, às vezes, assim, determinadas frentes do pensamento decolonial. É uma galera meio que escondendo a bibliografia, sabe? Para dizer que não, a gente não tá lendo, a gente não tá tirando essas ideias da Europa, então, mas tá, porque assim, tipo, tem muito. Bom, eu não. Ele tá sendo um pouco vago, né? Eu acho que deveria ser mais explícito, mas assim, ó, a minha experiência com filosofia é que muitas vezes a gente acha que as ideias elas estão brotando na mente de alguém muito genial e elas são super novinhas, saindo fresquinha do forno e na verdade é bem menos que isso, tá, gente? É bem mais difícil a originalidade. As pessoas falam coisas muito parecidas em vários lugares. Quando chega um momento histórico, o próprio momento histórico vai produzir pessoas, pensadores, etc. E as próprias relações de poder vão colocar algumas dessas pessoas em evidências, de forma que vai parecer que essas pessoas são muito mais originais do que elas realmente são. Isso não vale só, não tô falando isso pro Deleuze, tô falando isso do Deleuze, do Foucault. O próprio Foucault tinha consciência disso, tá? O Foucault tinha consciência disso. O Deleuze talvez também. Mas enfim, falando de Nietzsche, enfim, o que não quer dizer que negue originalidade, tá? Tem muitas linhas de raciocínio que tu vê agora entre filósofos africanos, filósofos latino-americanos, até mesmo alguns ali do leste asiático, que é muito deleuziano. Eles são todos muito deleuzianos. Por exemplo, um que eu gosto muito, o Achille Mbembe, que tu deve conhecer. O Achille Mbembe, eu ia falar dele agora. E o Achille Sim. é o contrário, né? O Achille, ele é Foucaultiano na fase do Deleuze, né? Porque quando você pega, por exemplo, Necropolítica, o que o Necropolítica é? É uma biopolítica. O Digimon crescendo a partir da biopolítica do Foucault. Sim, né? sim. E quando você pega... Nem cresce tanto, tá? Tá tudo meio que embutido já na biopolítica, embora o termo necropolítica é perfeito, maravilhoso. Mas assim, em termos conceituais eu não vejo muita novidade, tá? O Achille Mbembe, você pega a obra dele em longa duração e você começa lá atrás, Sair da Noite Escura, tal, vai lendo o Achille Mbembe todo. O Achille Mbembe, ele sempre teve uma luta interna que me transparece isso na obra dele, entre tudo que ele aprendeu na Europa, tudo que ele aprende de Foucault, tudo que ele aprende de Deleuze, e eu acho que ele chega no Deleuze pelo Foucault. A obra dele, para mim, é muito indicativa disso. E tudo que ele aprendeu com o panafricanismo, com a luta com Fanon. Então, o Achille... daí eu já meio que não sou capaz de opinar, assim, já li alguma coisa do Mbembe, mas não tô aí tão ligado. Mbembe faz uma coisa que é normalmente o caminho contrário da maioria dos intelectuais. O intelectual, ele começa bem radicalzão, bem jovenzão, doideira, e às vezes depois ele dá uma refreada, ele dá uma tranquilizada. Por exemplo, Lukács renegando. Então eu tô na mesma do Mbembe, porque eu comecei bem no telinha e tô cada vez mais radical. Se bem que, né, com o mundo que a gente tá vivendo, a mudança no ambiente político explica isso. Muita gente se radicalizou. Na verdade, né, como diabos alguém não se radicalizou a partir de Bolsonaro, sabe? Como diabos alguém não ficou com sangue nos olhos, enfim. Das suas obras do começo, assim, o Lukács é o cara que vai ficando menos radical nesse sentido de radicalidade dentro da teoria. Vai ficando velho, né, gente? Vai ficando velho. Nossa vida aí, agora eu só quero ficar de boa. Ao longo do tempo. O Mbembe é o contrário. O Mbembe de hoje, ele está muito mais próximo dos movimentos pan-africanos, dessa influência de Fanon, dessa influência das lutas anticoloniais, do que o Mbembe da década de 80, flertando ali com a academia francesa, sendo publicado em francês, publicado em inglês e tal. E o Mbembe, cara, é um... Às vezes o cara, né, chega um momento na carreira dele que ele se permite. Né? Às vezes a pessoa fica aí sem saber se pode falar ou não pode, vai perder credibilidade, etc. Quando chega no nível de credibilidade, a pessoa se permite. Cara que não existiria sem o Foucault.
O Mbembe é praticamente Foucault puro e um pouquinho de Fanon até virar muito Fanon e um pouquinho de Foucault. Né? Muito Fanon, muito Deleuze e um pouquinho muito Deleuze, e Badiou também, cara. E é isso que eu ia te falar. Porque, tipo assim, beleza, vamos pegar essas clivagens modernas Badiou. Todas, né? E a gente tem que separar o pós-colonial, o decolonial, os estudos subalternos, né? A gente tem que separar as escolas aí. Né? No caso do pós-colonial, principalmente, que os caras são sempre formados, os grandes autores do pós-colonial são formados ou em francês ou em inglês, né? Quem que ele tá falando, gente? Você sabe? Coloca aqui nos comentários. Eu acho que isso é ainda pior do que no decolonial. Porque você tem muito autor do decolonial que vai ser formado, por exemplo, em espanhol e tal. Eles estão conversando para eles, né? Eles estão conversando para eles. Assim, eu não tô pescando quem que ele tá querendo dizer, assim, a quem que ele se refere. Se você souber, também não tô xingando nem nada por causa disso, só, né, queria saber, assim, melhor também, não posso ajudar vocês nessa. Que é menos influenciado por esses caras do que o pós-colonial. Eu acho o pós-colonial mais, se você pega um Hall, você pega um Mbembe. Não, tô ligado. Eu acho esses caras mais ligados em Deleuze, em Edelman, em Badiou. Badiou é importante, é um cara importante. Por quê? Porque esses caras, cara, são os caras que eram... Alguns deles eram comunistas, nem todos eram comunistas, mas assim, os que foram marxistas-leninistas, que participaram de movimento, que participaram do movimento maoísta francês. Badiou foi maoísta, né? Então, esses são os caras que vão abandonar a prática da revolução para abraçar o comunismo enquanto ideia, né? Então, assim, eles, na carreira... Tá, mas eles são intelectuais, né? Eles têm... A função principal deles é falar do comunismo enquanto ideia. E também tem que ver um momento histórico, né? O que eles iam fazer ali. Tipo, tinha alguma revolução para ocorrer no, sei lá, França, etc, né? Não lembro do momento propício para ter revolução. Tá nem errado, né? Mas eu não sei o quanto que isso atinge, o quanto que isso é uma crítica que a gente deveria estar fazendo, né? Mas se bem que também uma live aí, galera jogando conversa fora, eu só tô de enxerido, né? Deles, no final da carreira deles, o Badiou, o próprio Deleuze, né? Eles já vão estar muito mais pensando o comunismo como um horizonte teórico para abandonar e fazer a crítica também daquilo que foi a luta anticolonial, daquilo que foi o marxismo-leninismo na prática, daquilo que foram as experiências reais. Então, assim, eles têm essa chave que muda muito, que eu acho que influenciou muito o pós-colonial. A virada pós-colonial... Né? Enfim, mas é isso, né? Acho que é um pouco a função deles mesmo, né? Eu não sei, assim, me mandaram esse vídeo, eu não vou reagir ao vídeo inteiro, tá, gente? O próprio vídeo já é grande, eu não faço vídeos tão grandes assim. Fazer, né, como eu falei, em breve vou começar a live aí. Mas foi uma jogada de conversa fora, né? E eu vim aqui me enxerir, porque eu achei interessante, inclusive, essa jogada de conversa fora. Achei que tinha algumas coisas, contribuí com algumas coisas, espero que tenha sido útil pra alguém, tá? Porque também é legal, né? Legal e enfim, falou de Foucault hoje em dia, né? Eu acho que o pessoal que me segue, quem me segue, eu acho que gosta bastante. Muita gente me segue por conta do Foucault, embora eu produza outro tipo de conteúdo. Então, né, vamos dar sempre aí. Agradeço quem veio comentar, quem falou pra mim, pô, Foucault, o João Carvalho, etc. Especialmente quando for marxista, porque eu gosto de fazer essa ponte, tá? Então é isso, espero que tenham gostado e até mais.